Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo bem, ouvindo bem. Agora eu já estou com o tripé, mas eu ainda tenho que acertar bem o ângulo dele, tá? Se tiver alguma partezinha cortada aqui, vocês perdoem, tá bom? Pessoal, eu ando quebrado também, tá? Quem interessar possa, porque depois que acabou a obra aqui onde eu moro, colocaram um cano de esgoto na calçada em frente à minha porta e roubaram, né? Como eu falei pra você, é que eu tenho muitos problemas com noias, né? Eu tive que comprar cano, cimento, areia, fazer massa para poder acimentar o cano para evitar que roubem, né? Faz tempo que eu não faço serviço braçal assim, o dia inteiro fazendo massa. Nossa, eu tô quebrado. Ainda mais que aqui em São Paulo a gente está passando por uma onda de calor insuportável. Aqui tem chegado a 40 graus em alguns pontos da cidade, então vocês imaginam como é que tá. Mas enfim, vamos ao vídeo. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal, pessoal, acho que foi não sei se foi o último, mas onde eu falei sobre Caim. Aí eu fiz a seguinte pergunta: da onde que veio o negro, tá? Porque é o seguinte, se Adão e Eva fossem de um casal, sendo que um foi tomado do outro, eles eram praticamente um clone um do outro. Só isso já seria impossível eles procriar segundo a ciência, tá? Pra quem não sabe. Mas enfim, os dois seriam iguaizinhos. Então, independente da raça que eles fossem, se bem que hoje em dia não é mais raça, não é etnia, mas vamos supor que eles fossem brancos, Adão e Eva. Pela biologia, eles só poderiam gerar filhos brancos. Não ia ter como explicar as outras etnias do planeta, o oriental, o indígena, o negro, etc. Então eu falei, como é que em Gênesis 10, que é a tábua das nações, nós já temos ali, por exemplo, a menção dos etíopes, que são africanos, são pessoas de pele negra. Eu digo, sendo que se em poucas gerações, então, um casal branco já surgiu negro, isso não faz o menor sentido pela biologia. Até porque se em poucas gerações já pudesse surgir uma outra etnia inteira, então era pra gente ver isso o tempo todo. Por exemplo, os nossos bisavôs sendo uma etnia diferente da nossa. Mas isso não existe na vida real, tá? É só no mundo da fantasia. Aí um rapaz perguntou aqui pra mim, no canal, da onde que veio o negro, então? Mas a pergunta dele foi honesta, ele até falou, eu não estou zombando, não estou perguntando para provocar nem nada, eu só queria entender mesmo, né? De onde é que veio, então, esses outros povos, essas outras etnias? Bom, pessoal, na verdade é o seguinte, a etnia negra foi a primeira que surgiu na Terra. Os hominídeos, para quem não sabe o que é hominídeo, é quando o homem começou a evoluir, começou a andar ereto, começou a ser bípede, quando começou a mudança do homem, né, de um primata para um homem sapiens, para um homo sapiens, isso é chamado de hominídeos. E até o momento desse vídeo, até onde eu sei, o hominídeo mais antigo é o Australopithecus, tá? Eu estou falando até onde eu sei, pessoal, porque a ciência ela não é estática, ainda mais a teoria da evolução. Às vezes eles acham um fóssil antigo e falam, ó, esse aqui é o mais antigo. Aí depois, sem querer, eles estão escavando em outro lugar do planeta, eles podem achar um fóssil mais antigo que esse, já muda completamente, tá? Então eu não sei se até o momento eles acharam algum fóssil em outro lugar mais antigo, então eu estou me baseando até onde eu sei no momento. Tanto que podem até ter achado, ou podem achar no futuro. Então isso não importa. Até o momento onde eu sei, segundo a teoria da evolução, o hominídeo mais antigo é o Australopithecus. É um hominídeo que viveu aproximadamente 3,9 milhões de anos atrás, na região da Etiópia, Quênia e mais um outro país ali próximo da África, onde hoje é Etiópia, Quênia, etc. Mas a Etiópia é bastante aceita. Tanto que a fóssil mais antiga, que é chamada de Lucy, não sei se vocês já viram notícias sobre isso, ela foi encontrada ali na Etiópia. Ela tinha traços achatados, sobrancelhas grossas, tal, não sei o que. Inclusive, alguns falam até que ela seria a mãe de todos os primatas, né? Os criacionistas até usam ela para dizer que ela é a Eva mitocondrial, né? Porque ela seria a primeira hominídea, né, de toda a humanidade que gerou toda a espécie humana. Mas na verdade não tem nada a ver com Eva não, tá? Mas ela seria, sim, até o momento, a hominídea mais antiga que foi encontrada. Depois o ser humano foi evoluindo e foi mudando as características. Mas o fato é que quando começou a evolução humana, ela começou exatamente na África, exatamente com o povo negro. Depois o ser humano foi se expandindo para outros continentes, foi migrando, foi indo para outros lugares do planeta, e aí no processo de milhares e milhares de anos, o ser humano foi se adaptando ao habitat onde ele ia. Tanto que a palavra evolução, tem gente que nem gosta dessa palavra, eles acham que a palavra melhor seria adaptação, porque a evolução nada mais é do que você se adaptar ao ambiente, ao habitat que você está. Então é natural, por exemplo, se alguns africanos saíram ali da Etiópia, passaram o Oriente Médio e foram parar nas partes frias da Europa, é claro que eles não tinham uma necessidade de ter tanta pigmentação na pele, porque a pele pigmentada, que é melanina, é justamente para proteger dos raios do sol, porque a África é um lugar mais quente, tem mais incidência solar, etc. e tal. Então quando o homem migrou para a Europa, ele foi perdendo essa melanina, porque já não era mais necessário. Aí ele foi adquirindo mais pelo, mais barba, mais coisa, para lidar com climas mais frios. É claro que isso é um processo de milhares de anos, tá? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Mas é assim que a evolução entende, que o ser humano foi se adaptando de acordo com o habitat. Outros foram para a região da Ásia, devido ao habitat, o clima lá, eles foram adquirindo características físicas, né, fenotipos, diferentes de acordo com o habitat.
outros que vieram aqui para as Américas, os indígenas. Inclusive tem a teoria mais aceita que os indígenas são descendentes de orientais, que talvez tivessem vindo pelo Estreito de Bering, mas essa teoria também tem um contraponto, tá? Porque parece que foi achados arqueológicos, que parece que os índios da América do Sul, aqui do sul do continente, eles são mais antigos que os indígenas do norte. Então tem gente que defende uma teoria que eles tenham vindo de barcos asiáticos e depois tenham subido para chegar nas Américas. Mas até na época que eu estudei, a teoria mais aceita é que eles teriam vindo pelo Estreito de Bering. Seriam asiáticos, povos asiáticos, que chegaram nas Américas e foram se tornaram indígenas. Tanto que eu vi esses dias um vídeo, não sei até que ponto é verdade, mas em algumas línguas indígenas, eles têm muitas semelhanças com a língua japonesa, com as línguas orientais, japonês, chinês, etc. Então é possível que os homens tenham vindo aqui pelas Américas e aí depois passaram também por um tipo de microevolução. Você pode ver que o indígena não tem tanta barba, né? Eles são praticamente lisos, tal, a pele morena, conseguem se adaptar bastante à região úmida, né, da selva, etc. E tal. É claro que tem vários indígenas, né? As Américas são grandes. Estou falando do indígena aqui mais amazônico do Brasil. Mas tem o indígena da América do Norte, tem o indígena da Patagônia, etc, etc, etc. Mas voltando ao assunto. Então, segundo a ciência, a teoria da evolução, todos nós evoluímos de um ancestral negro, da África, da Etiópia. Porque se o hominídeo mais antigo foi encontrado na Etiópia até o momento desse vídeo, quer dizer que esse hominídeo gerou toda a espécie humana. Gerou o branco, gerou o japonês, gerou o indígena, gerou o aborígene, gerou o europeu, etc, etc, etc. E até irônico, né? Porque historicamente, né, os povos africanos são os que mais sofreram preconceito no mundo, né, até hoje. E, ironicamente, todo mundo tem um ancestral em comum na África. Todos nós. Você pode ser branco, você pode ser loiro, você pode ser japonês, você pode ser da etnia que você for. Todos nós temos um ancestral comum na África de milhares e milhares de anos, na Etiópia. Agora, a diferença disso da Bíblia, que eu sei que tem pessoas que vão falar assim, não, amadinha, se essa Suzy que você falou, ela é ancestral em comum, a mãe da humanidade, por que Eva não pode ser a mãe da humanidade também? Será que os autores da Bíblia não estavam falando da mesma coisa? Então, a diferença da Eva da Bíblia para essa Suzy é que a Bíblia, que nem eu falei, em poucas gerações você já tinham etnias diferentes. A própria Bíblia prova isso. Por exemplo, na história de Noé. A história de Noé não é real, tá? Só para deixar claro. Mas Noé tem 3 filhos, Sam, Sem, Cã e Jafé. Aqueles 3 filhos de Noé representam, na época, as 3 etnias que eles conheciam na época. O autor já coloca propositalmente para dar a entender que cada um daqueles filhos dele gerou um grupo étnico diferente. Por exemplo, Cã, que foi amaldiçoado o filho dele, né, Canaã, ele teria gerado os negros, né? Ele vai para Cush, gera não sei o que, aí acaba parando na África. Então aquele neto amaldiçoado de Noé teria gerado os africanos. Tanto que o Marcos Feliciano ele defendia aquela teoria imbecil, né? Que a África é amaldiçoada porque ela descende de um neto amaldiçoado de Noé. Que não tem nada a ver, né? Se fosse assim, Jesus também seria amaldiçoado. Porque Jesus também tem alguém que foi amaldiçoado na genealogia dele, Conias. Sem, que no caso acaba ligando aquela genealogia, a genealogia dos hebreus, seriam os semitas, os povos semitas, que são árabes e judeus, aqueles povos do Oriente Médio. Eles já não são nem brancos e nem negros, eles são mais ou menos morenos, pardos, né, misturados. Tanto que quando os muçulmanos invadiram a Europa, os portugueses chamavam eles de mouro, né, porque eles eram morenos, eles tinham a pele mais porada do que os europeus. E Jafé, pela lógica, seriam os brancos. Jafé teria subido para os reinos do norte e formado o povo branco. Mas só que entre Adão e Noé, você tem um período ali que é impossível você ter essa variação genética. Seria uma evolução relâmpago. Não precisa chegar nem em Noé, só você vê em Gênesis 10, que é a tábua das nações, que você já vê que já tinham povos e etnias diferentes ali, segundo Gênesis. O que é completamente impossível. Já a teoria da evolução, ela fala que isso é um processo de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, tá? É um processo que vai como é que Darwin falava? É seleção natural. Ou seja, os genes que você precisa para se adaptar a um lugar, eles sobrevivem e são passados de geração em geração. Os genes que você não precisa, você não é necessário passar para as gerações seguintes. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa branca vá para a África. Só um exemplo hipotético. Essa pessoa vai sofrer muito com calor, incidência solar, tal, não sei o quê, pode até pegar um câncer de pele, etc. Mas ela já vai começar a transmitir os genes para gerações futuras, dos genes que vão tentar ajudar a proteger ela desses fatores climáticos que são nocivos. Então, num processo de milhares e milhares de geração, quando passar, por exemplo, milhares de anos, o descendente dessa pessoa já vai estar mais adaptado do que ela ao continente africano. E vice-versa. Então, não importa qual seja o continente ou a pessoa. O ser humano ele tende a ir evoluindo e passando esses genes adiante para poder se adaptar ao lugar que ele está. Tá? Então, é assim que surge toda a teoria da evolução. E só para finalizar o vídeo, tá? Eu sei que tem pessoas aí que são mais religiosas, cristãos, etc. Tá? Eu não sou ateu, para quem não sabe. Sempre me pergunta isso aí
no canal, apesar de eu já ter até vídeo sobre isso. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, tá? Uma coisa é a evolução, que é uma coisa que é comprovada cientificamente. Tem 7 ciências que comprovam a evolução, dentre elas genética, fósseis, química, tudo comprova a evolução, tá? Agora, isso não impede que a pessoa possa ter uma crença em algo sobrenatural como um Deus. Então, se você é cristão, se você crê em Deus, isso não é motivo para você negar a evolução, tá? Basta você estudar um pouquinho mais, um pouquinho de biologia, um pouquinho de evolução, que é perfeitamente compatível com a sua crença. O que eu digo aqui no canal é que a Bíblia é só uma construção. A história de Adão e Eva já tem um vídeo aqui no canal, mostrando que vem desde lá do mito de Ádapa, epopeia de Gilgamesh, etc. Então a história de Adão e Eva no livro não é real. Aliás, é até absurdo ter que falar isso para uma pessoa adulta, por exemplo, que não existe cobra falante, tá? Mas o fato é, os cristãos que estão vendo esse vídeo, se vocês têm uma crença em Deus, isso não é motivo para negar a evolução, tá? É perfeitamente compatível. É só vocês entenderem que a Bíblia tem alegorias, foi escrita por um povo primitivo, um povo que não tinha ciência na época e criava nem criava, né? Eles adaptavam de outros povos essas alegorias, mitologias, tá? O que não quer dizer que a evolução seja uma farsa, muito pelo contrário. Nós temos várias ciências que provam a evolução e a evolução nunca para. A evolução continua. Por exemplo, hoje nós temos no corpo humano algumas partes que são completamente desnecessárias. Amígdalas você pode retirar que não vai te fazer mal. O prepúcio que o próprio Deus mandou tirar, quer dizer que ele pode ter tido uma função nesse processo evolutivo, hoje já não tem mais função nenhuma. O apêndice pode também ser removido sem nenhum problema, e assim por diante. Então você vê que a evolução nunca para. Quer dizer que daqui a milhares e milhares de anos a gente pode nem ter essas partes do corpo humano, porque elas já não são mais tão importantes, né, para a vitalidade do ser humano. Na verdade, segundo os cientistas, eles fazem projeções de como vai ser o ser humano daqui, por exemplo, a 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos. Daqui, por exemplo, a uns 100.000 anos, o ser humano pode estar completamente do que nós somos hoje, porque a evolução ela nunca para. E se houver fatores externos que mudem, por exemplo, o habitat do ser humano, aí que ele vai ter que se adaptar mesmo, porque um novo habitat vai ter que ter uma nova adaptação, tá bom? Então, só respondendo a pergunta do rapaz e para todos também, que é interessante, estudem um pouquinho de evolução. E antes de finalizar o vídeo, tá, eu sei que vai sempre vir alguma pessoa com aquele papinho que o homem veio do macaco. A evolução não fala que o homem veio do macaco, tá? Esse argumento é tão cansativo, sabe? Chega a ser irritante. Ah, mas o homem veio do macaco, por que o macaco não evolui? O macaco evoluiu também do jeito dele, ele é um primata que nem a gente. Mas nós não viemos um do outro, nós somos primos, por isso que vem a palavra primata, que nós temos um ancestral em comum com os outros macacos, mas o homem não veio do macaco. Nós, humanos, nós somos um tipo de macaco. O macaco que tem mais inteligência, que tem língua, fonética, consegue se comunicar, mas nós ainda somos um tipo de macaco. Todos nós, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, pessoal. Isso vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.